Estamos recebendo o Walter Lochner, ele que é agente de atividade agropecuária da Superintendência Federal de Agricultura, veio falar com a gente sobre o milho crioulo. Em primeiro lugar, Walter, bom dia, seja bem-vindo à CBN, obrigado pela gentileza de conversar com a CBN. Bom dia, equipe de CBN, bom dia aos amigos que estão ouvindo a CBN Notícias, todo o Mato Grosso do Sul. Éder Campos, milho crioulo. Esse é o tema. Otávio Neto, na verdade é um banco de germoplasma aqui no Mato Grosso do Sul, que o Walter trabalha como agente de atividades agropecuárias do Ministério da Agricultura. O Walter, ele cuida desse banco de sementes que fica aqui em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. E a gente vai entender como esse banco funciona, por que, né, a razão desse banco. E é muito curioso. Você já viu milho vermelho, Otávio? Milho vermelho. Milho azul, vermelho? Não. Pois é. Você já viu? Roxo. Tem milho roxo lá, Walter? Tem de todas as cores. Nós temos umas 8 cores lá. 8 cores. Esse banco, qual é o objetivo desse banco de germoplasma? Na verdade, a gente trabalha com um programa nacional que foi trabalhado pela Coordenação de Agroecologia do Ministério da Agricultura. É um programa que visa atender o país inteiro, mas ele começou com adubação verde. Então, os primeiros bancos de sementes que a gente começou em 2008 aqui no Mato Grosso do Sul foi com leguminosas e forrageiras usadas para recuperação de solos, para fomentar a produção orgânica e agroecológica no Mato Grosso do Sul. E o trabalho de sementes crioulas que hoje nós fazemos, ele começou com a adubação verde. E aí foi evoluindo. Esse das sementes crioulas é um projeto mais específico da Superintendência do Mato Grosso do Sul. E aqui eu quero agradecer o incentivo que o Orlando Baez, nosso ex-superintendente, nos deu, que o Celso Martins continua apoiando o projeto. Esse é um projeto local do Mato Grosso do Sul e a gente que administra aí, junto com 64 bancos comunitários em 49 municípios do estado. Quando nós falamos crioulo, milho crioulo, refere-se a milho que não foi, ou sementes que não tiveram variação genética, é isso? São sementes tradicionais. Por exemplo, eu morei no Paraguai nos anos 70 e lá nós cultivávamos muito milho de canjica, o milho branco, o milho caiano, que não tem mais semente por aí, e o milho saboró, o famoso saboró, que as comunidades indígenas do estado inteiro ainda cultivam para a produção da famosa sopa paraguaia. Então, essas sementes crioulas... Muito comum em Corumbá, o fubá saboró, para fazer a sopa. Sim, o saboró branco, o saboró amarelo. Só que o problema qual é? Esses milhos são altamente susceptíveis a caruncho. São milhos moles, que a gente chama, ou farináceos. Então, a dificuldade qual é? Você guardar semente aí por gerações. Mas, graças a Deus, conseguimos recuperar. E hoje nós temos esses milhos circulando em 64 bancos do estado. Bancos de semente. No México tem um banco também que guarda esse tipo de semente. É um trabalho fantástico. O México e o Peru é meu sonho de consumo, porque ali estão a matriz de tudo, o início. Sim, do milho do mundo, cara. Aquilo ali é fantástico. Inclusive o milho azul agora, você viu? Estão produzindo um medicamento contra o câncer de uma enzima do milho azul cultivado no México. Isso é fenomenal. Ô, Walter, aqui a gente, quando nós pensamos em mercado mundial, né, o milho, esses milhos, eles não entram nessa escala de produção para comércio, né? Não, a gente está trabalhando com pequenos produtores e lembrando que o foco desse programa de fomento do Ministério da Agricultura é atender comunidades tradicionais. Aldeias indígenas, estamos atendendo 5 aldeias no estado, Niuaque, Miranda, Corumbá, Carapó. E essas comunidades tradicionais é para subsistência. A gente não visa muito comercialização desse milho como grão. Não, para isso tem o transgênico aí, com custo mais baixo de produção. A gente visa subsistência das comunidades. Nós fizemos um levantamento, por exemplo, em algumas aldeias, os caras compram 80% do que comem. É inadmissível isso. Eu comentei com um biólogo, Leosmar, colega nosso de Miranda, e muitas comunidades tradicionais moram em cima da terra e estão comprando 80% do que... Então, qual que é o projeto? Ele tem um projeto chamado Autonomia Alimentar das Populações Indígenas. Na verdade, não é um projeto dele, é um projeto nacional. E a gente fomenta essas comunidades tradicionais com essas variedades tradicionais. Bom, falando em fomento, já que o assunto é esse, né, eu percebo que falta incentivo para essas comunidades efetuarem plantios. O que é necessário em termos de tecnologia, investimento, apoio socioeconômico, político para que isso aconteça?
Na verdade, a gente vem recebendo o apoio para esse fomento, apesar de ser um projeto administrativo local, que eu falei para vocês, da coordenação de agroecologia. O ano passado foi o melhor ano, desde 2008. Recebemos recursos suficientes para trabalhar o ano inteiro e atendemos a meta de implantar 10 novos bancos no ano passado. Hoje, nós atendemos aproximadamente 1.500 famílias de pequenos produtores, em assentamentos, aldeias e quilombos, que é o foco, porque nós trabalhamos com essas comunidades com produção orgânica e agroecológica, e criando novas bases agroecológicas. Bem que eu te falei questão da subsistência. A gente não foca muito no mercado, mas não custa vender o excedente em feiras agroecológicas. Inclusive, a novidade, nós vamos inaugurar, em breve, a primeira lavoura de cacau crioulo do Mato Grosso do Sul, em uma aldeia de Miranda, na aldeia Cachoeirinha. O plantio vai ser no sistema agroflorestal, que é um sistema agroecológico, consorciado com açaí e pupunha. É novidade para o Mato Grosso do Sul. Quando será isso? Não, o viveiro já está pronto. Está pronto o viveiro. Nós acabamos de firmar uma parceria, o Ministério da Agricultura, com a FUNAI aqui do Estado, para a gente ampliar o atendimento a essas comunidades. E por que nós escolhemos ali Miranda? Porque ali é uma região de microclima e a gente não tem tanta incidência de geada e frios que atrapalharia o cultivo do cacau. Uhum. Quanto tempo demora para a produção, para a colheita? Olha, o viveiro está pronto. Se a gente levar esse ano, em 4 anos nós já começamos a produzir. Eu te falo isso porque eu tenho cacaueiros em casa produzindo há 10 anos aqui em Campo Grande. Sou o maior produtor de cacau do Mato Grosso do Sul, tenho 10 plantas na sua casa. E todas produzindo. E dali de casa eu já levei semente para o estado inteiro. Bacana, viu? Bom, além do milho, esse projeto também trabalha com outras variedades. A gente está trabalhando com arroz, milho e feijão, é o básico. Uhum. Mas a gente pretende trabalhar com fruticultura agroecológica, com hortaliças crioulas, o que já é mais difícil, porque a gente precisaria de condições climáticas para a reprodução dessas sementes de olerícolas, hortícolas, né? E Mato Grosso do Sul não oferece essas condições climáticas. É mais fácil você produzir sementes de hortaliças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas vamos tentar do mesmo jeito, lá em Bandeirantes, na nossa estação experimental. Bom, só para a gente dar um norte aqui na nossa conversa, porque os amigos estão nos acompanhando, a gente está falando sobre milho cultivado no Mato Grosso do Sul, através de um projeto de germoplasma, um banco de germoplasma, de variedades de espécies que não tem mais no mercado de maneira comercial. O objetivo é atender comunidades indígenas, comunidades de pequenos produtores, pensando na subsistência. O projeto também vislumbra um trabalho de produção orgânica, é isso? Produzir através de um sistema onde usa menos defensivos agrícolas. A base desse programa é o fortalecimento da agricultura orgânica. E o que você muda de uma produção convencional para uma produção agroecológica ou orgânica? É o sistema, a troca de insumos. Eu não vou utilizar venenos de uma forma geral no cultivo agroecológico. Eu vou utilizar o óleo de ninho, eu vou utilizar a urina de vaca como fertilização. É uma coisa que está disponível na propriedade do cara, mas ninguém usa. É ureia, bastante ureia, né? Não é só ureia. A urina de vaca, de uma vaca recém-parida, contém 16 nutrientes, cara. E todo mundo joga fora. E você usa só 3% da produção. Entendeu? Uhum. Pensando nessa produção orgânica, teria mercado aqui para o Mato Grosso do Sul, consumidor? Olha, nós temos uma rede de produção e de comercialização já implementada na região sul do estado, a APOMES, Associação dos Produtores Orgânicos do Mato Grosso do Sul, trabalho que o Olácio faz com a equipe do Valtair e os outros colegas lá técnicos. Eles estão comercializando tudo. O excedente que não fica na região sul do estado vai para fora do estado. O que produz? Quais são os alimentos produzidos? É arroz, milho, feijão e hortaliças e fruticultura. Uhum. Frutas, né? Aqui em Campo Grande não temos ainda um polo para venda, para compra. Temos mais a produção de pequenos produtores da Organocop. É uma instituição que já está organizada há pelo menos 10 anos na capital. Nós devemos ter aí em torno de 20 produtores certificados entregando aqui na capital, para feiras e mercados. Os produtos são encontrados em feiras e mercados. Sim. Mas na feira não tem uma referência quando você vai adquirir um produto, se ele é ou não orgânico. Em mercados, sim, supermercados têm uma referência, mas em feiras não tem, né? Mas não, ou feiras específicas orgânicas. O próprio Ministério da Agricultura faz a fiscalização dos estabelecimentos. Uhum. E, por exemplo, nós temos a feira do Rádio Clube ali, que acontece semanalmente.
todos os produtores estão certificados. Se você chegar na Ela voltou há pouco tempo a funcionar, né? Ela tinha ficado um tempo parada, não teve isso? Na verdade, nunca esteve inativa. Assim, às vezes você tem mais produtores participando da feira, outros menos, mas ela nunca parou. E tem consumidor, né? Porque tem que chegar muito cedo. Começa às 5 da manhã, quando chega às 6h30, 7 horas, já não tem nada mais para comprar, viu? Bom, bacana esse trabalho, esse projeto, né, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, pela Superintendência Federal da Agricultura aqui no Mato Grosso do Sul, através do Walter Lechner, agente de atividades agropecuárias, que mostra, né, a possibilidade da gente ter um banco para manter a tradição, né, daquele milho que nossos antepassados também cultivavam. Maravilhoso. Walter, volte sempre a CBN. Obrigado, é um prazer.